Então vamos lá, na tela aí a questão está resolvida, tá no material também. Diz assim: a música e a matemática se encontram na representação dos tempos das notas musicais, conforme a figura seguinte. Aí ele dá essa figura bonita aí. Semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Aí o cara já pensa, nossa, ferrou, porque eu não sei música, não sei nada desses negócios, desses nomes, tudo louco aí. Nem se dá conta disso aqui, ó. Deixa eu pegar um marca-texto. Nem se dá conta disso aqui, ó. 1/meio, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64. O que significa isso, gente? Significa que a semibreve é a minha unidade, é o meu 1. É como se essa semibreve, essa primeira figura aqui, ó, fosse o meu R$1. E essa seguinte, a mínima, é o meu R$0,5, 50 centavos. Ele vai dividindo por 2. A semínima é 1/4, ó, é 25 centavos. Ele sempre pega a figura anterior, não, pega uma figura e divide por 2, obtém a figura anterior. A colcheia, 1/8, a semicolcheia, 1/16, a fusa, 1/32 e a semifusa, 1/64. Isso não pode ser um motivo de atrapalhar a gente na resolução. Então, quando vocês forem fazer a prova, não pensem assim, ah, droga, não entendo nada de música, não sei fazer. Não, vai lendo. Porque ele vai te dar as informações que tu precisa. Aqui ele disse, um compasso é uma unidade musical composta por determinada quantidade de notas musicais. Isso aqui são as notas musicais, ó. Ele disse que isso aqui são as notas musicais. Aí ele fala que o compasso, então, unidade composta por determinada quantidade de notas musicais, em que a soma das durações coincide com a fração indicada como fórmula do compasso. Por exemplo, se a fórmula de compasso for 1/meio, poderia ter um compasso com duas semínimas. Está aqui a semínima. Por que poderia ser duas semínimas? Olha aqui. 1/4 mais 1/4. Isso fica 2/4. Simplificando, 1/meio. A soma de duas semínimas deu o 1/meio que ele falou. Ou uma mínima, cadê a mínima? Está lá a mínima. Só ela já dá a metade. Ou 4 colcheias. Está aqui 1/8, ó. 1/8 mais 1/8 mais 1/8 mais 1/8. Somando isso tudo, fica 4/8. Simplificando o 4/8, 1/meio. Está aqui a fórmula de compasso. Sendo possível a combinação de diferentes figuras. Ou seja, eu não preciso ter só figuras iguais. Aí vem a pergunta. Um trecho musical de 8 compassos, cuja fórmula é 3/4, poderia ser preenchido com qual dessas opções? Aí a gente vai testar para ver. Essa é uma das minhas únicas críticas com relação a essa questão. E graças a Deus, como eu falei, é uma questão mais antiga. Esse tipo de questão pode cair. Me entendam bem o que eu vou falar agora. O que não cai mais na prova de matemática do Enem é esse tipo de pergunta que diz assim, testa as alternativas para ver qual delas responde. Tu entende? Para resolver essa questão, a gente vai ter que ver a letra A, como é que dá? A letra B, dá quanto? A letra C, dá quanto? A letra D, dá quanto? As questões novas do Enem, elas exigem que tu consiga resolver sem olhar para as alternativas. Sem olhar para o A, B, C, D, sem sair testando. Se tu precisar das alternativas para responder, não entra no Enem. Tem uma lista com 12 itens que a gente chama de checklist. Tu tem que fazer o checklist com os 12 itens, com os 12 tópicos ali desse checklist. Se a questão que tu criou
obedece aos 12 itens, ela pode ser uma questão do Enem. Não estou dizendo que vai ser, mas ela pode. E um dos itens é esse. Tu não pode usar as alternativas para responder. Que é o que a gente vai fazer agora. A ideia da questão é muito boa, todo o contexto, o conceito, as habilidades ali, especialmente esse lance de trabalhar com fração, é trimassa. A relação com a música. Só que o único senão, na minha opinião, é esse, né? Olha o que ele disse. 8 compassos. A fórmula de compasso é 3/4. E olha só, ele disse que 3/4 é a soma que eu preciso obter das figuras naquele compasso. Se eu tenho 8 compassos, o que eu vou fazer? 3/4 mais 3/4 mais 3/4 mais 3/4 mais 3/4 mais 3/4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Professor, eu poderia fazer 8 vezes 3/4? Poderia. Por que eu não fiz agora? Porque daqui a 10 minutos a gente vai aprender multiplicação de fração. Então, eu não gosto de te ensinar uma coisa e na hora de resolver a questão usar outra coisa. Eu vou tentar usar só o que eu ensinei nesses primeiros momentos da aula, que foi soma de fração. Aí tu faz 3 mais 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 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dá 24. Opa, aqui é 3/4. O cérebro me enganando, né? Contei até 8 e botei um 8 ali embaixo. Aqui, como eu estou falando em soma e o denominador é comum, é só botar o 4 aqui embaixo. 24 dividido por 4, 6. O que é esse 6? É o que eu vou buscar. Como assim o que eu vou buscar? Olha só. Na letra A, diz assim, a gente pode preencher esse trecho da música com 24 fusas. Aí, como é que tu vai descobrir isso? Vai ali no gráfico que ele deu e olha para a fusa. Fusa é 1 sobre 32. Uma fusa é igual a 1 sobre 32. Se tu tiver 24 dessas, tu vai ter o quê? 24 sobre 32. E aí a pergunta, isso aqui é igual a 6? 24 sobre 32 é igual a 6? Não é. Então, não é a letra A. Entenderam? Tranquilo? Na letra B, a letra B ele diz assim, 3 semínimas. 3 semínimas. Aí eu vou no quadro, que ele deu ali das durações, e vejo que uma semínima é igual a 1/4. 1/4, né? Se eu tenho 3 semínimas, eu tenho 1/4 mais 1/4 mais 1/4, ou seja, eu tenho 3/4. 3/4 preenche os 8 compassos? Não. Cuidado. 3/4 preenche um compasso. Um compasso. 3/4, um compasso. Só que ele mandou eu preencher 8 compassos. Muita gente embarcou na B, porque não se ligou que eram 8 compassos e não só um. Letra C. A letra C, 8 semínimas. 8 semínimas. Pensa, uma semínima vale quanto? Olha lá no gráfico. Uma semínima vale 1/4. Já está aqui, né? 1/4. Se eu tiver 8 semínimas, eu vou ter 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4. Eu vou ter 8 quartos. E 8 quartos é igual a 2. E não 6. Então, não é a letra C também. A letra D. A letra D, ele começa a misturar as figuras. 24 colcheias e 12 semínimas. 12 semínimas. Quanto vale uma colcheia? Olha no gráfico, ali em cima. 1/8, na tabela que ele deu.
Quanto vale a semínima? Bom, a semínima a gente está usando toda hora, né? 1/4. Pensa bem, se eu tiver 24 colcheias, eu vou ter 1/8 mais 1/8 mais 1/8 mais 1/8 mais 1/8 mais 1/8. Eu vou ter 24 sobre 8. E se eu tiver 12 semínimas, eu vou ter 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4. Eu vou ter 12 quartos. Olha só. 24 dividido por 8, 3. Mais 12 dividido por 4, 3. 3 mais 3, 6. Está aqui. Então, com 24 colcheias e com 12 semínimas, eu preencho os 8 compassos de 3/4 que ele me deu. Então, a resposta é a letra D. Reparem que eu precisei ir testando, uma por uma, né? Por que eu não gosto disso? Digamos que eu não queira testar desde a primeira. Vou começar testando na D. Aí testo a D e deu certo. Pô, ganhei um tempão. E o cara que testou a A, a B e a C. E aí sempre tem aquele cara que pensa assim, testei a A, não deu. Testei a B, não deu. Testei a C, não deu. Vou testar a E, acho que é a última. Aí testa a E, não dá também. Aí ele tem que testar a D. Então, assim como pode ter um sortudo que testou a D e achou a resposta, pode ter o azarado que testou todas. Então, eu vou fazer a E, só para a gente ter aqui todas as possibilidades. A letra E é 16? 16 semínimas e 8 semicolcheias. 8 semicolcheias. A semínima vale 1/4, que a gente já viu ali, né? E a semicolcheia vale 1 sobre 16. 1 sobre 16. 16 semínimas vai ficar 16/4 e 8 semicolcheias é 8 sobre 16. 16/4 é mais conhecido como 4 e 8 sobre 16, eu simplifico isso aqui, né? Vai ficar 1/2. 4 mais a metade não é 6. Então, não é a letra E. Por que não é 6? Por que eu estou buscando 6? Porque é a soma dos 8 compassos. Vai dar 6. 6 tempos que a gente tem para preencher. E assim a gente entende como pode o Enem nos cobrar soma de fração. E aí o cara diz, mas soma de fração não vai cair. Tá aí, ó. Caiu.